vamos falar um pouquinho sobre a vitimização? Até porque todo mundo passa por isso. Eu já me fiz de vítima em vários momentos. Hoje mesmo eu já me fiz de vítima, cheguei atrasada no médico, achei que era culpa do mundo, tá? Que não era culpa minha, que não era responsabilidade minha, quando na verdade é responsabilidade minha. Eu tenho certeza que você já passou por algum momento de vitimização, seja no amor, seja na profissão, seja na família. A gente sempre acha que o problema tá lá, né? Do lado de fora, tá no outro. E quando na verdade a gente precisa fazer a mudança, e a mudança precisa partir de dentro, né? Precisa partir aqui, ó, dentro da gente. Então vamos conversar para tentar entender em quais momentos, né? Aonde que eu sou vítima, aonde que eu sou protagonista. Será que eu sou realmente a vítima ou eu preciso enxergar a vida sobre novos ângulos, né? Então assim, o que a gente precisa entender é, em vários momentos da nossa vida existe sempre um vazio. Em alguns momentos, não que exista sempre, mas em alguns momentos da nossa vida vai existir esse vazio. E às vezes esse vazio, ele é preenchido, e é preenchido de uma forma, eu posso dizer que é de uma forma um pouco superficial, né? Então, como assim superficial? A gente tá mal com alguma coisa, existe um vazio, e aí a gente vai lá, compra um carro, ou então a gente vai viver a vida loucamente, vai pra balada o tempo inteiro, ou a gente começa um relacionamento, sendo que não precisava, esse relacionamento não precisava acontecer naquele momento, mas você não quer ficar sozinha, aí você preenche. Aí você preenche aquilo, você acha que preencheu, aí surge aquele vazio de novo, afinal realmente ele não foi preenchido, você achou que você preencheu, e aí aquele vazio surge de novo, e aí você preenche de novo, e aí ele surge, né? Então assim, o que a gente precisa entender com isso é que não adianta a gente resolver as coisas de fora pra dentro. Sabe por quê? Porque tudo acontece dentro da gente. Desligar meu notebook, que fez barulhinho. Tudo acontece dentro da gente. Então, sofrimento, tristeza, angústia, tudo a gente tem que resolver de dentro pra fora e nunca de fora pra dentro. Mas só que nessa confusão desse mundo que a gente tá vivendo, a gente quer o imediatismo, né? A gente quer resolver de formas rápidas. E a forma rápida que a gente tem pra resolver é realmente de fora pra dentro. Sabe por quê? Porque a gente acha mais fácil, né? A questão é que isso vai causar um sofrimento maior pra gente lá na frente. Então, não vai compensar. É melhor realmente você olhar pra dentro, né? Pra fazer essa transformação realmente completa. Então, pra gente entender um pouquinho sobre essa questão da vitimização, vamos entender sobre os polos, né? A gente tem o polo da felicidade e a gente tem o polo do sofrimento. Então, toda vez que você é impactado por alguma notícia, algum fato, né, na sua vida, a gente sabe que para toda ação existe uma reação. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente é impactado de alguma forma, seja positivamente, seja negativamente, né? Então, quando você recebe uma notícia e aquilo corresponde às suas expectativas, então você tá no polo da felicidade, né? Você tá feliz. E quando você recebe alguma notícia que não corresponde às suas expectativas, né? Seja algum término de namoro que você não estava esperando, seja no lado profissional, um aumento de salário que você não conseguiu, ou porque você ficou desempregado, ou um falecimento, algo ali, né, não está correspondendo às suas expectativas, então você entra dentro do polo do sofrimento, né? E aí a gente precisa entender, vamos focar no sofrimento, porque a vitimização acontece ali, né? Existe o sofrimento primário e o sofrimento secundário. Toda reação existe, para toda reação tem uma reação, então eu sou impactada de alguma forma, né? Então, se eu recebo uma notícia ruim, aquilo me impacta, sim. Eu vou passar por aquele sofrimento primário e isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, com você, com qualquer pessoa, tá? Então, eu vou passar por sabe aquele frio na barriga que dá? E o frio na barriga mesmo, ele é até explicado, né? Cientificamente, aquele frio na barriga... Olha como o corpo é tão inteligente, né? O frio na barriga acontece porque o sangue, ele vai para as extremidades. O cérebro entende que você está em perigo, e aí joga o seu sangue para as extremidades como uma forma de você correr, de lutar, de você se defender. Então, quando vem aquela notícia ruim de algum falecimento, por exemplo, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando, vem aquele frio na barriga, aquele impacto, aquilo ali é porque você está passando pelo sofrimento primário. Agora, o que vai determinar se você
vai ficar naquele sofrimento primário ou se você vai continuar sofrendo até aprofundar e entrar no sofrimento secundário, é o seu mundo interior, né? Que a gente fala do subconsciente, é o que tá dentro de você, tá? Então a gente, sim, é normal a gente passar pelo sofrimento primário, mas a gente precisa prestar atenção nesse sofrimento secundário. Por que prestar atenção? Porque é ali que às vezes existe aquela angústia que gera uma depressão, gera uma ansiedade muito forte que a gente está vendo, que a gente está vivendo muito, né, hoje, nos dias de hoje. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque ali também é onde a gente descobre também, e a gente se faz de vítima em muitos momentos, né, onde a gente descobre essa vitimização, essa falsa vitimização, né. Então por que isso acontece? Porque toda vez a gente tem que pensar dessa forma, né? Que é o que eu falei, né? O que vai me manter, o que vai determinar se eu vou me manter feliz ou se eu vou continuar sofrendo, tá no meu mundo interno, né? Então, se vem um impacto ruim na minha vida e eu tô sofrendo com aquilo, eu vou sofrer, eu vou ficar só no sofrimento primário ou realmente eu vou aprofundar aquilo? Então, o que a gente tem que entender é que o que acontece muitas vezes no meu mundo interno, no meu subconsciente, não necessariamente é o que acontece na minha lógica, tá? Eu vou repetir. O que acontece no meu subconsciente, no meu mundo interno, não necessariamente é o que acontece na minha lógica. Às vezes a minha lógica está pensando de uma forma e o meu subconsciente, o meu mundo interno, está pensando de outra. Vamos dar exemplo, que aí vai ficar mais fácil. Porque foi assim que eu gosto de exemplos. Vamos supor, por exemplo, a ideia da profissão, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou uma profissional incrível na minha área e eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tenho certificado em vários lugares. E eu acho que eu trabalho num lugar que eu não sou valorizada e eu ganho um péssimo salário. Pelo menos eu não tenho um salário condizente com a minha competência, né? E aí o que acontece? Eu acho isso e eu peço um aumento de salário para o meu chefe e o meu chefe não dá esse aumento de salário e eu fico pé da vida. Por que isso acontece, né? E aí eu fico pé da vida e às vezes o que acontece? A gente se faz de vítima, a gente fica assim, tá vendo? Eu não tô entendendo como é que a empresa faz isso, sabe? Eu fiz de tudo pela empresa. O meu chefe não podia conversar, ver com o superintendente uma forma de eu conseguir um salário melhor, porque eu sou uma pessoa incrível, não é possível que todo mundo faz isso comigo, tá vendo? Eu só sofro, todo mundo ganha muito mais que eu, e a gente se faz de vítima. O que pode estar acontecendo dentro da nossa cabeça, né? Dentro da gente. Às vezes, a minha lógica vai estar falando isso. Gente, a Maria Luísa é tão maravilhosa, ela tem certificado em vários lugares, sabe? Ela é doutorando em várias coisas, tá fazendo doutorado em vários... no tema tal, e ninguém tá fazendo isso, sabe? A mulher é pra frente de várias coisas, ela realmente merece as coisas. Minha lógica tá falando isso. E não conseguiu. Existe uma contradição e aí eu me faço de vítima. Mas, às vezes, o meu inconsciente, o meu subconsciente, o meu eu interior vai dizer assim, não, é isso mesmo que a gente já estava esperando. Como assim é isso mesmo que a gente já estava esperando? Porque em vários momentos nessa existência você falou, né? As suas crenças são essas, de que dinheiro é algo sujo e a gente não quer dinheiro, não. Então, como a gente acha que dinheiro é algo sujo, quanto menos dinheiro a gente tiver, melhor. Ou então, em vários momentos da sua vida você falou que você não é capaz, alguém te disse que você não é capaz e aquilo você colocou como verdade, ou você disse que você não é merecedor. Então, pra gente tá coerente. Olha como são as coisas. Uma determinada situação, para a nossa lógica é uma coisa e para o nosso subconsciente é outra. A nossa lógica vai dizer, eu sou vítima porque eu faço de tudo e eu não consigo. E o nosso subconsciente, o nosso mundo interior vai falar assim, não, é isso mesmo, você criou essa realidade. E é essa realidade que você tá tendo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tudo a gente consegue olhar as coisas que acontecem na nossa vida e tudo depende de um ângulo, né? Se eu olhar só pela lógica, realmente eu vou me colocar como vítima. Agora, se eu pensar que existe alguma coisa lá dentro que tá me dizendo que às vezes eu não sou merecedora ou que eu acho o dinheiro sujo, que eu preciso mudar isso que tá dentro de mim, esse pensamento que tá dentro de mim, porque só mudando ele que eu vou conseguir realmente criar a realidade que eu quero, aí ganha outra forma. Você deixa de ser a vítima, você torna a protagonista. Então, o que a gente tem que entender, quando eu comecei falando assim,
tudo, às vezes a gente acha que a gente vai resolver de fora pra dentro, mas não, é de dentro pra fora. Eu tô falando justamente disso. A gente precisa olhar cada vez mais pro nosso mundo interior, mas a gente não olha, a gente olha simplesmente o que a gente tá enxergando aqui, mas existem tantas coisas que a gente precisa enxergar, que tá dentro da gente, que a gente precisa resolver e tratar. Por que tratar? Pra transformar isso, porque você não quer viver uma realidade pouca. Nós somos merecedores de muita coisa, tá? Então, quando a gente deixa de simplesmente olhar só pro lado de fora e realmente entrar pra dentro mesmo e tratar aquilo tudo que tá machucando a gente, que às vezes a gente nem sabe, tá? Tem isso também. Às vezes a gente acha que tá tudo resolvido. Não tem nada resolvido, não tem nenhum problema de crença, nada disso. Mas se você, uma vez eu escutei isso de uma pessoa, eu achei muito legal. Você tá com problema na sua família? Tô. Então tem crença, vai resolver. Tá com problema na sua profissão? Tô. Então tem crença, vai resolver. Tá com problema no amor? Tô com problema no amor. Então vai resolver porque tem crença. Então existem coisas lá dentro que a gente tem que resolver. Justamente porque a gente é merecedor, nós somos merecedores de tudo o que há de melhor nesse mundo. Existe muita abundância e é isso que a gente precisa sempre. Abundância, alegria, felicidade, sempre. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, vítima ou protagonista... Não tem jeito, nós somos sempre protagonistas, sempre seremos protagonistas. E que bom, porque significa que a realidade a gente pode criar aqui e agora, a todo momento. Tá bom? Um beijo. Tchauzinho.